Neste vídeo, vamos discutir a relação entre gramática e máquinas de Turing. Bem, a linguagem gerada por uma gramática irrestrita é uma linguagem recursivamente enumerável. Isso quer dizer que, se alguém me dá uma gramática irrestrita, você será capaz de construir uma máquina de Turing que reconhece a linguagem gerada por aquela gramática. Para isso, vamos construir uma máquina de Turing não determinística de duas fitas, M, tal que a linguagem reconhecida por M é igual à linguagem gerada por aquela gramática. E essa máquina terá duas fitas. Na fita 1, nós teremos a palavra de entrada, enquanto na fita 2, nós teremos uma forma sentencial de G. O algoritmo dessa máquina vai funcionar dessa forma. No passo 1, vamos escrever a variável de partida na fita 2. E, a partir do passo 2, nós vamos ficar nesse ciclo. Então, na instrução 2.1, nós vamos, de forma não determinística, selecionar uma posição P na forma sentencial, que está na fita 2. E, de forma não determinística, também nós vamos selecionar uma regra, U gerando V. E então, vamos realizar um teste no passo 2.3. Se U, que é o lado esquerdo da regra, ocorre a partir daquela posição P na fita 2, então nós podemos substituir U por V e, após essa substituição, vamos verificar se a forma sentencial obtida é idêntica à palavra de entrada. Caso seja, aceitamos. Se esse teste condicional na instrução 2.3 falhar, nós vamos rejeitar. Bem, como escolher de forma não determinística os passos 2.1 e 2.2 está apresentado no livro do professor Newton. Eu acredito que não agrega no entendimento a nível de graduação essas instruções. Então, acredito que você, caso você não seja uma pessoa inclinada do ponto de vista matemático, não haverá prejuízo em você não entender essa especificação, essa formalização dos passos 2.1 e 2.2. Mas, de toda forma, vamos tentar entender por meio de um exemplo. Então, aqui, nós temos uma gramática P, gerando AP. Temos a possibilidade de P gerando PB, BP ou lambda. Então, aqui, o que acontece? Acontece que vamos tentar simular o que foi dito. Então, aqui é a fita 1, aqui é a fita 2. Sabemos que aqui teremos a palavra de entrada, por exemplo, A, B, A. E aqui teremos Pzão no início. Então, de uma certa forma, não deterministicamente, a máquina de Turing iria selecionar uma dessas regras. Então, por exemplo, em um não determinismo, ele vai selecionar a regra BP. Então, com isso, ele vai substituir BP. Então, na outra bifurcação do não determinismo, ele vai selecionar a regra AP. Então, vai substituir a fita 2, AP. E a outra possibilidade seria substituir por lambda. Então, observe que, dentro desse cenário, nós voltaríamos para o loop e, então, selecionaríamos de forma não deterministicamente uma posição. Então, poderia ser essa primeira posição, como também essa outra posição. E, a partir daí, ele vai selecionar uma nova regra de forma não determinística. Então, pensando nesse cenário que ele vai selecionar essa posição, nós teríamos a possibilidade de substituir BP por AP, então ficaria BAP. Uma outra possibilidade é substituir por BP, ficando então BBP. E uma outra possibilidade é substituir por lambda, ficando então B. E observe que, nesses cenários, aí nós vamos fazer de forma não determinística. Porém, dando um passo atrás, suponha que a posição escolhida nessa etapa tenha sido essa. E então, observe que, ao selecionarmos essa regra, P gerando AP, não há a variável de partida P a partir dessa posição. Então, portanto, a máquina morreria, que é justamente ilustrado nessa condição 2.3 rejeitando. Dando continuidade, nós podemos fazer o caminho reverso. Uma linguagem recursivamente enumerável
pode ser gerada por uma gramática irrestrita. Então, isso quer dizer que, dado uma máquina de Turing M que aceita uma linguagem L, nós podemos construir uma gramática a partir dessa máquina M, e essa gramática será irrestrita e vai gerar essa linguagem. Eu não vou discutir, a nível de graduação, os passos, o formalismo apresentado no teorema do professor Newton. Então, caso você tenha interesse, você deve ler o livro, que está muito bem explicado, a prova do teorema de como construir essa gramática a partir de uma máquina de Turing. Então, a prova não é longa, mas é mais extensa do que as demais provas que você encontra ao longo do curso. Então, de uma certa forma, a mensagem que eu gostaria que ficasse para você é justamente a equivalência entre uma máquina de Turing e uma gramática irrestrita, de modo que, dado uma gramática irrestrita, nós podemos construir uma máquina de Turing que vai reconhecer a mesma linguagem, e dada uma máquina de Turing, nós vamos poder construir uma gramática irrestrita que vai gerar a mesma linguagem daquela máquina de Turing. E no próximo vídeo nós vamos discutir o conceito de autômato linearmente limitado. Muito obrigado!